Bem, pessoal, os egípcios antigos, eles eram um povo extremamente religioso, né? Eles tinham, assim, uma dedicação à religião que era uma das mais visíveis de todo o mundo antigo. Eram politeístas, ou seja, eles tinham inúmeros deuses, vários deuses. As forças da natureza em geral, elas tinham seu atributo ou sua natureza sagrada, né? Sua origem sagrada. A chuva, o sol, a lua, as estrelas, o rio, o próprio rio Nilo, ele era considerado sagrado, os gatinhos eram sagrados, os animais, os jacarés, os hipopótamos, os bichos que viviam ali próximo ao rio também eram considerados sagrados, e os faraós, né, que eram a encarnação do Deus na terra. Quando um faraó morria, eles acreditavam, vejam só, não só os faraós, né, porque a gente fala assim de mumificação de faraó, porque é o que foi mais recorrente na história, principalmente na história da arqueologia, se encontrar. Porém, as mumificações, elas poderiam acontecer para quem quisesse. Era um procedimento que era feito, e qualquer um que tivesse dinheiro suficiente podia ir lá e construir a sua própria pirâmide, né? Essas três aqui, elas são as pirâmides mais conhecidas, sendo que essa do meio aqui, que ainda tem um pedaço do reboco original, é a pirâmide maior, a grande pirâmide, a pirâmide de Khafre, a pirâmide de Khufu, né, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo. É importante dizer que a origem, as primeiras pirâmides que foram construídas, elas não tinham esse formato, elas foram construídas assim como degraus. Então morria uma pessoa, ia lá, fazia uma lápide e enterrava. Aí morria outra pessoa, fazia uma lápide menor e tal, que eram as chamadas mastabas. Com o passar do tempo, os faraós viram que construir grandes pirâmides para guardar os seus tesouros era um negócio legal, porque eles conseguiam fazer algumas armadilhas e tal, fazer algumas câmaras secretas e evitar que todo aquele tesouro fosse saqueado durante o seu período de reencarnação divina, né? Porque eles não tinham essa crença que eles voltavam, que quem morria voltava em corpos humanos. Eles acreditavam que existia uma vida após a morte, diferente da Mesopotâmia. Quem não assistiu o vídeo lá da Epopeia de Gilgamesh vai lá assistir, né? Que os mesopotâmicos, eles eram mais pessimistas, eles não acreditavam na reencarnação, não acreditavam na vida após a morte, né? Para eles morreu, acabou. Para os egípcios antigos, não, eles acreditavam que os faraós, porque já era uma reencarnação das divindades, já era o próprio Deus na Terra, eles acreditavam então que ao morrer a pessoa ia para o mundo de Osíris, lá para o mundo dos deuses, com o panteão de deuses que eles acreditavam existir. Vejam, as pirâmides do Egito, elas ainda são grandes incógnitas. Esses dias eu vi um documentário que eles encontraram uma nova passagem dentro da esfinge, que é aquela figura de cabeça humana e corpo de leão. Parece que encontraram uma entrada na orelha da esfinge, lá estavam pesquisando, né? Então, como são grandes construções, enormes construções, a gente sabe assim o que a arqueologia já conseguiu descobrir. Não é tudo, né? Relativamente tudo que se tem até os dias de hoje é mais ou menos isso. Esse aqui é o esquema da grande pirâmide, aquela que ainda tem um pedaço de reboco aqui do meio. Então tem uma entrada principal aqui que leva para um poço, uma câmara subterrânea e vários compartimentos internos aqui, né? Uma coisa interessante é que nunca se descobriu uma múmia dentro da pirâmide. Então, embora se fale assim muito que as pirâmides elas eram sarcófagos, eram tumbas, eram túmulos dos reis, os reis, os faraós, eles foram encontrados numa região chamada Vale dos Reis, que é onde tem a maior quantidade de múmias que foram encontradas
pela arqueologia. Então, esse aqui é um esquema, vamos ver por dentro. Isso aqui são fotos que eu tirei da internet, são fotos atuais, porque hoje, né, você pode entrar nas pirâmides, são museus, verdadeiros museus, né? Então, aqui, eu não sei quem é esse moço aqui, até vou cobrir a cara dele, porque eu peguei na internet essa imagem. Mas, assim, é aquela entradinha que vocês viram nesse esqueminha aqui. Ai, moço, se você estiver vendo essa foto aqui, não me processe, tá? É um uso didático. Essa entradinha aqui, ó, seria então essa entradinha aqui. Uma entradinha estreita, né? Porque a ideia era construir a pirâmide. O faraó morreu, levar as riquezas para lá, fechar a pirâmide e não deixar ninguém entrar. A ideia não era ficar transitando lá dentro como a gente faz nos dias de hoje como um museu. Depois da entradinha a gente tem esses grandes espaços aqui, ó. Olha que coisa fantástica por dentro da pirâmide, que são salas que levam para um lugar, para o outro. Hoje, se vocês forem para o Egito, vocês vão conseguir fazer a visitação. Olha o tamanho dessas pedras aqui, né? Desses blocos de pedra. Uma coisa que intriga os cientistas até os dias de hoje é que a região do Egito não é uma região montanhosa que tenha pedra disponível, né? Então, da onde que eles trouxeram essas pedras? Daí que vem aquelas teorias, que foram os ETs, que não pode ter sido construído por seres humanos. Isso é uma bobagem, não acreditem nisso. Foram os egípcios realmente. Isso só aumenta a capacidade técnica que eles tiveram. Possivelmente usaram o Rio Nilo para transporte, né? Possivelmente usaram uma quantidade enorme de escravos, de mão de obra escrava. Muitos desses escravos são, sim, os hebreus que estiveram cativos no Egito durante 400 anos, né? Então, assim, dizer que foram ETs, não, eles não podiam construir essas pirâmides sozinho e tal, é meio que desconsiderar a história africana, né, do Egito. É dizer assim, porque eles são africanos, porque eles são egípcios, então eles não poderiam fazer isso, eles eram muito burrinhos para fazer isso, né? Isso é uma forma de atualização dos preconceitos que a gente tem em relação ao continente africano e às suas grandes civilizações que lá viveram. Vejam, essa imagem aqui é um dos lugares que foram encontradas as múmias, tá? Então, diferente do que acontece dentro das pirâmides, vocês podem observar aqui, vou colocar de novo, vou colocar essa que não tem ninguém aqui, porque eu tô com medo de alguém me processar. Essa aqui, ó. Tá colocando minha imagem aí, professora louca. Então, aqui, vocês podem ver que as paredes aqui, elas não são muito pintadas. Dentro das pirâmides, é incomum encontrar lugares que têm essas inscrições, essas pinturas nas paredes. Já no Vale dos Reis, onde foram encontradas as múmias, a gente vê muitas paredes ornamentadas, geralmente com a concepção egípcia sobre o mundo dos mortos, que é o mundo pós-mortem, o mundo depois da morte, é como eles concebiam. Tinha lá um tribunal de Osíris que pesava o coração, tinha os deuses aguardando a barca sagrada e tal. Então, toda aquele universo, aquela cosmovisão, visão de mundo que eles tinham, acabou sendo pintada ali onde foram encontradas as múmias. Essa imagem, por exemplo, aqui, ó, é do sarcófago de Tutankhamon, né? Observem que essas pinturas aqui são originais, gente. Imagina. Hoje a gente usa um lápis de cor aí que não dura uma semana, né? Os caras pintaram aí 3.000, 4.000 anos antes de Cristo e tá aqui a imagem. E aqui, então, a câmara funerária do Tutankhamon, que é um dos faraós mais famosos do Egito Antigo. Essa aqui é uma imagem com base, vejam bem, esse aqui eu tirei de um livro didático, essa imagem aqui. Ela tem como base o relato do historiador Heródoto sobre como acontecia a mumificação no Egito Antigo. Vejam, o Heródoto, moçada, ele era um cara assim meio que, até hoje considerado pela história, um cara meio fantasioso, assim. Ele passava nos lugares e ele via, o que ele não entendia, ele inventava. Tipo assim, sabe? Não exatamente assim, mas tipo isso. Então, assim, não dá para levar muito a ferro e fogo as histórias do Heródoto, né? Claro que grande parte, se realmente a arqueologia conseguiu lá atestar que era verdade.
Mas não existe nos escritos egípcios, ou aqueles que foram até hoje traduzidos, não existem relatos de como essa mumificação era feita, tá? Então, o que a gente tem é o que o Heródoto relata, e imagina-se, então, que era mais ou menos isso. Então, o cara morria, podia ser o faraó ou qualquer outra pessoa que tivesse grana, né? Tivesse influência para contratar os mumificadores e ser mumificado. Então, você tem gato que foi mumificado, pessoas que não eram faraós, os próprios faraós, porque era um processo, além de muito longo, durava aí cerca de uns 2 meses e meio, até o final do processo, desde a morte do caboclo até o final do processo. Então, assim, 2 meses você ficar empenhado ali, né, em limpar, em colocar sal e lá, você precisa ter um certo poder aquisitivo para poder, né, fazer esse processo. Então, o que eles faziam? O cara morria, né? Eles pegavam o corpo, lavavam bastante o corpo e começavam o processo de retirada dos órgãos internos. Por que se retirava os órgãos internos? Isso é uma sabedoria já de conhecimento médico dos egípcios, né? Eles falavam assim que os órgãos internos era a origem de toda a podridão humana. E de fato, nosso organismo ele é composto por grande parte de partes moles, e são as primeiras partes a se decomporem. Então, eles tiravam o fígado, os pulmões, os rins, o coração, os olhos e o cérebro. Tiravam todas essas partes. Os rins, o fígado, o pulmão, eles colocavam nesses vasinhos aqui, embaladinhos em linho, eram colocados cada vasinho. Aqui, cada vasinho tinha uma tampa em forma de águia, chacal, forma de macaco, porque tinha uma representação lá religiosa para cada uma delas. Os olhos, os globos oculares eram retirados e no lugar eram colocados moedas, porque eles acreditavam que a alma do morto ia passar pelo barco sagrado em direção ao tribunal de Osíris, que era como se fosse, assim, para a cultura cristã, como se fosse o paraíso, sei lá, o encontro com Deus, né? Só que para eles eram vários deuses e o Osíris era um deles. Então eles tinham que pagar o barqueiro, né? Mais ou menos que nem na tradição grega. Os gregos também colocavam moedas. Ou então ostras, colocavam ostras nos olhos. O cérebro, segundo Heródoto, era tirado todinho pelo nariz. Então eles enfiavam aqui um garfão bem comprido nas narinas, né? Davam uma batida assim com uma pedra para poder quebrar o osso do nariz para chegar até o cérebro, davam uma chuchadinha lá no cérebro, virava o morto de ponta cabeça e o cérebro então escorria pelo nariz. O coração era colocado envolto num pano de linho, né, um pano de algodão assim, e colocado do ladinho do morto, porque ele ia precisar do seu coração para poder fazer o laudo no tribunal de Osíris, para ver se o coração dele era mais leve do que uma pena e tal, uma história bem conhecida aí da mitologia ou da cosmovisão egípcia. Depois disso, eles colocavam vários cheiros, incenso, mel, coisa arada para o corpo ficar cheiroso, e envolviam o corpo numa mistura de natrão, bicarbonato de sódio, sal para ressecar o morto. E depois começava o processo de enfaixar o corpo do morto, que era aqui, o processo de passar a faixa para o cara ficar realmente múmia, né, com linho. No meio sempre ficava o sacerdote funerário ali com essa cabeça de chacal, porque ele era o cara que ia ficar falando as orações e tal, porque era um rito religioso, a gente não pode esquecer disso. E no meio das faixas eram colocados amuletos mágicos, né, para garantir a boa vida do morto. Esse processo, então, durava cerca de 2 meses, assim, 60, 70 dias, mais ou menos. Na parte
Na próxima parte desse vídeo, então, na terceira parte, vocês vão ver algumas múmias, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês como é que elas foram encontradas e tal. Então, são cenas meio fortes, assim, quem não quiser ver, fica dispensado dessa terceira parte do vídeo, tá bom?